Livro dos Jubileus, capítulo 2, o anjo da presença proclama a Moisés a história antiga. A criação do mundo, o estabelecimento dos Shabats. E o anjo da presença falou com Moisés de acordo com a palavra do Altíssimo dizendo: escreva a história completa da criação, como em 6 dias o Altíssimo Criador completou toda a sua obra e tudo que criou, e guardou o Shabat no 7º dia e o santificou para todas as eras, e apontou isso em sinal por toda a sua obra. Porque no primeiro dia ele criou o céu que é acima e a terra e as águas e todos os espíritos que o servem, os anjos da presença luz, os anjos da santificação, os anjos do espírito do fogo, os anjos do espírito dos ventos, os anjos do espírito das nuvens, e da escuridão, e da neve, e do granizo e da geada, e os anjos das vozes e dos trovões e dos raios, e os anjos dos espíritos do frio e calor, e do inverno e da primavera e outono e do verão, e todos os espíritos de suas criaturas que estão no céu e sobre a terra e nas profundezas do abismo, e a escuridão. E todos os espíritos das trevas e da noite. A luz e a aurora da manhã e o dia. Tudo ele fez com o conhecimento de seu coração sua mente. E assim nós vemos suas obras, e adoramos a ele, e exaltamos perante ele devido a toda a sua obra, porque 7 grandes obras ele fez no primeiro dia. Gênesis 1:5 Primeiro dia. 1. Céu. 2. Terra. 3. Águas. 4. Espíritos que servem no, anjos da presença, anjos da santificação, anjos do espírito dos fenômenos, criaturas. 5. Espíritos das trevas. 6. Escuridão, anoitecer, madrugada. 7. Luz, dia. E no segundo dia ele criou o firmamento no meio das águas, e as águas foram divididas naquele dia. Metade dela subiu ao alto e metade desceu abaixo do firmamento, que ficou, no meio sobre a face de toda a terra. E esta foi a única obra que, o Altíssimo, criou no segundo dia. Gênesis 1:6-8 Segundo dia, terra em meio das águas. As águas foram divididas. Gênesis 1:7 diz: o Altíssimo fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima. E no terceiro dia ele ordenou as águas que saíssem da face de toda a terra para apenas um lugar de modo a aparecer terra seca. E as águas fizeram conforme ele as ordenou, e elas se retiraram de toda a face da terra para ocupar apenas um lugar fora do firmamento, e apareceu terra seca. E naquele dia ele criou para eles todos os mares de acordo com seus lugares de ajuntamento separados, e todos os rios, e o ajuntamento das águas nas montanhas e por toda a terra, e todos os lagos, e todo o orvalho da terra, e a semente que é semeada, e todas as coisas que lá brotam, e árvores frutíferas, e árvores da floresta, e o jardim do Éden, para no Éden habitar, e todas as plantas de acordo com suas espécies. Essas 4 grandes obras o Altíssimo criou no terceiro dia. Gênesis 1:9-13 Terceiro dia. 1. Apareceu terra seca. 2. Todos os mares, lagos, rios, orvalho. 3. Sementes, árvores. 4. Jardim do Éden. E no quarto dia ele criou o sol e a lua e as estrelas, e os colocou no firmamento do céu, para dar luz sobre toda a terra, e para governar o dia e a noite, e separar a luz da escuridão. E o Altíssimo apontou o sol para ser um grande sinal na terra para os dias e para os Shabats e para os meses e as festas e os anos e os Shabats de anos e os jubileus e todas as estações dos anos. E dividiu a luz das trevas para a prosperidade. Para que todas as coisas possam, devido a ele, prosperar, brotar e crescer sobre a terra. Esses 3 tipos de coisas ele fez no quarto dia. Gênesis 1:14-19 Quarto dia. 1. Sol. 2. Lua. 3. Estrelas. No quinto dia ele criou grandes monstros marinhos nas profundezas das águas, porque essas foram as primeiras criaturas de carne que foram criadas por suas mãos, os peixes e tudo o que se move nas águas e tudo o que voa, as aves de todas as espécies. Quinto dia. 1. Animais marinhos. 2. Aves. 3. Plantas. E o sol subiu acima deles para os prosperar, e sobre tudo o que havia na terra, tudo que brota na terra, e todas as árvores frutíferas, e toda a carne. Esses 3 tipos de coisas ele criou no quinto dia. E no sexto dia ele criou os animais selváticos, e todos os animais domésticos gado, e tudo o que se move sobre a terra.
E após tudo isso ele criou as pessoas, o homem, espécie humana. Criou um homem e uma mulher e deu a eles domínio sobre tudo o que há sobre a terra, e nos mares, e sobre tudo o que voa, e sobre os animais selváticos, e sobre os animais domésticos, e sobre tudo o que se move sobre a terra, e sobre toda a terra, e sobre tudo isso ele lhes deu domínio. E esses 4 tipos de coisas ele criou no 6º dia. 6º dia. 1. Animais selváticos da terra. 2. Animais domésticos, gado. 3. O que se move, insetos. 4. Homem e mulher. E eles eram ao todo 22 tipos. E ele terminou todo o seu trabalho no 6º dia. Tudo que há no céu e na terra, e nos mares e no abismo, e na luz e nas trevas, e em tudo. E ele nos deu um grande sinal, o dia do Shabat, de modo que nós devemos trabalhar 6 dias, mas guardar o Shabat no 7º dia de todo o trabalho. E todos os anjos da presença, e todos os anjos da santificação, essas 2 grandes famílias, ele nos pediu para guardar o Shabat com ele no céu e na terra. E ele nos disse: Eis que eu separarei para mim um povo dentre todos os povos, e esses deverão guardar o dia do Shabat, e eles serão meu povo santo, e eu os abençoarei, porque eu santifiquei o dia do Shabat. Assim como eu santifiquei o Shabat, eu santifiquei para mim mesmo este povo, de modo que eu os abençoarei, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Altíssimo. Eu escolhi a descendência de Achar, Jacó, dentre todos que eu vim, e escrevi-o como meu filho primogênito, e os santifiquei para mim por toda a eternidade. E eu os ensinarei o dia do Shabat de modo que possam guardar o Shabat de todo o trabalho. E então ele criou um sinal que concorda com o fato deles deverem guardar o Shabat conosco no 7º dia, para comer e beber, e para bendizer e abençoar ao Altíssimo que criou todas as coisas, assim como ele abençoou e santificou para si mesmo um povo particular sobre todo o povo, e que eles deveriam guardar o Shabat junto conosco. E ele fez que seus mandamentos subissem como doce aroma aceitável diante dele todos os dias. Existiram 22 cabeças da humanidade de Adão e Achar, Jacó, e 22 tipos de obras foram realizadas, pelo Altíssimo, até o 7º dia. Isso é bendito e santo. E o primeiro os cabeças da humanidade também é bendito e santo. E este serve com aquele para santificação e bênção. E para esses, e Achar e sua descendência, estava garantido que eles deveriam ser sempre os abençoados e santos do primeiro testemunho e lei, assim como ele havia santificado e abençoado o dia do Shabat no 7º dia. Ele criou o céu e terra e tudo o que ele criou em 6 dias, e o Altíssimo fez o 7º dia santo para toda a sua obra. Por isso ele ordenou que quem quer que faça qualquer trabalho neste dia deve morrer, e que quem contamina o Shabat deve certamente morrer. Por isso tu comandes os filhos de Acharal, Israel, a observar este dia o qual eles devem manter santo e não executar nenhum trabalho nele, e não contaminem-no porque este dia é mais santo que todos os demais dias. E quem o profanar deve certamente morrer, e quem quer que faça nele qualquer trabalho deve morrer na eternidade. Que os filhos de Acharal possam observar esse dia por todas as gerações deles, e não sejam arrancados da terra, porque este dia é santo e bendito. E todo aquele que observar este mandamento e guardar o Shabat de todo o seu trabalho será santo e bendito por todos os dias como nós. Saiba e diga aos filhos de Acharal a lei desse dia, de que eles devem guardar o Shabat e que eles não devem perverter seus corações, e que não é permitido legal executar nenhum trabalho inconveniente, trabalhar pelo seu próprio prazer, e que não devem preparar nada para ser comido nem bebido, nem pegar água do poço, e adentrar ou levar qualquer mercadoria pelos seus portões das quais eles não tenha preparado para si no 6º dia em suas habitações. E eles não devem trazer nem levar nada de casa em casa naquele dia, porque este dia é mais santo e abençoado que qualquer dia de jubileu dos jubileus. Por causa disso nós guardamos o Shabat no céu antes de ser dado a conhecer a qualquer carne o guardar do Shabat na terra. E o Criador de todas as coisas abençoou isso, mas ele não santificou todos os povos e nações para que guardassem o Shabat, mas somente Acharal. A ele somente ele permitiu que comessem e bebessem e guardassem o Shabat na terra. E o Criador de todas as coisas abençoou este dia o qual ele havia criado para bênção e santidade e glória sobre todo o dia.
Esta lei e testemunho foi dada aos filhos de Acharal como uma lei eterna para as suas gerações.